Você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de Mateus. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você goste. Aqui nós estudamos a palavra de Deus e o intuito desse canal é tentar aperfeiçoar a tua caminhada, aperfeiçoar o teu conhecimento com relação à palavra. Fiquem à vontade, o canal é nosso. Antes da gente começar, eu quero falar sobre o Ateliê Grazi Abad, ateliê da minha esposa, onde nós temos peças artesanais, peças extremamente exclusivas. Vem aqui embaixo no link, conheça um pouco mais, e nós fazemos encontro de Bible Journal. Bible Journal é um devocional criativo, uma forma fantástica de você passar tempo com Deus. E nós fazemos aqui, a minha esposa que puxa esse projeto, é um projeto que Deus colocou no coração dela, e eu garanto que você vai ficar apaixonado. Amém? Se você deseja estudar comigo, existe essa possibilidade. Esse estudo pode ser de forma particular, em grupo, aulas ao vivo ou aulas gravadas. Todas as informações aqui embaixo, ou me chama que eu passo as informações também. Se você não sabe, esse conteúdo também é disponibilizado em áudio no Spotify. Então entra lá, começa a me seguir no Spotify, manda para aquela pessoa que muitas vezes não tem acesso aí muito fácil ao YouTube, não gosta de ver vídeo. Esse conteúdo também vai estar apenas em áudio no Spotify. Amém? Então se inscreva nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube aqui, para nós chegarmos aos 1000 inscritos. Fechado, galera? Nós fizemos uma série de vídeos dando uma introdução ao Novo Testamento, e agora a gente começa, propriamente dito, falar dos livros do Novo Testamento. A gente vai começar por Mateus e vai seguir a ordem dos livros na Bíblia Sagrada, até chegar a Apocalipse. Uma introdução que eu quero iniciar falando, que propriamente dito, Mateus é o primeiro livro dos Evangelhos e o primeiro livro do Novo Testamento. Escrito por Mateus, um dos 12 apóstolos, ele apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus é o evangelho voltado principalmente para os judeus. Nós aprendemos isso num dos vídeos, destacando o cumprimento das profecias messiânicas e conectando o Antigo ao Novo Testamento. Olha que legal! Continuando o conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico. Autor é o próprio Mateus, que eu também já comentei. Ele também era conhecido como Levi, um publicano que se tornou apóstolo de Jesus. A data provavelmente desse escrito é 60 a 70 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu ali 70 depois de Cristo. O propósito do livro: mostrar Jesus como um rei e Messias esperado, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Então é um livro que, quando foi escrito, tinha o intuito de atingir quem? Os judeus. Público-alvo, como eu comentei, os judeus, e também inclui os gentios na grande comissão. Então sempre a gente tem que ter esse entendimento. Existem características no livro que nos mostra que ele foi escrito a um público-alvo, mas isso não impede de nós, gentios, lerem esse livro e extrair coisas preciosas. Amém? O cenário político e religioso naquela época era bem complicado. Ainda sob o domínio romano, os judeus aguardavam a vinda de um Messias que os libertasse. Então eu falei um pouco sobre esse contexto em um dos vídeos. Se você quiser saber mais, vai lá, que esse vídeo aqui é exclusivo para o livro de Mateus. Os personagens principais do livro de Mateus: Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, apresentado como Rei Salvador e o que cumpriria e cumpriu as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Mateus, o apóstolo e autor do Evangelho de Mateus. João Batista, o precursor de Jesus, pregando arrependimento e anunciando a chegada do Rei dos Céus. Os fariseus e os saduceus,
Então, líderes religiosos que frequentemente se opunham a Jesus ao longo de todo o livro, e Pilatos, o governador romano que condenou Jesus à crucificação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a mensagem central do livro de Mateus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Rei prometido e Salvador, destacando alguns pontos importantes. O cumprimento da profecia messiânica, então ele vai trazer muitas conexões com o Antigo Testamento. O Rei dos Céus, como uma nova realidade espiritual e escatológica. O chamado aos discípulos à justiça verdadeira, em contraste à hipocrisia religiosa que acontecia naquela época, através dos líderes religiosos. A grande comissão, enviando os discípulos para pregar a todas as nações. A gente vai ver isso no finalzinho do livro de Mateus, Mateus 28, 19 a 20. Amém? Agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicações e os ensinamentos. Eu adoro essa parte. O cumprimento das Escrituras. Jesus, ele é o Messias e ele cumpre as promessas feitas de Abraão, a Davi e aos profetas. Olha que interessante. Discipulado. Mateus enfatiza o compromisso de seguir Jesus, demonstrando pela obediência aos seus ensinamentos. Então, é um dos ensinamentos que a gente pode ter com relação a esse livro. Sermão do Monte, princípios éticos e espirituais para uma vida no reino de Deus. Então, ali Mateus 5 a Mateus 7, a gente vai ver esse discurso tão precioso que nós temos, que é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Em algumas Bíblias pode estar esse texto, esse título também. Perdão e graça. Então, nós vemos no livro de Mateus ensinamentos grandiosos sobre perdão. Mateus 18, do 21 ao 35, fala sobre isso. E a inclusão dos gentios, que somos nós, não judeus, no plano de salvação. E também o ponto final é a grande comissão, o chamado para pregar o evangelho a todas as nações. Então, pontos extremamente interessantes ali do livro de Mateus. Agora, para a gente caminhar para o final, os aspectos literários do livro de Mateus. O estilo. Mateus combina narrativas, discursos e citações do Antigo Testamento para fundamentar a sua mensagem. Interessante. Estrutura. O evangelho é organizado em 5 grandes discursos de Jesus, incluindo o Sermão do Monte, a missão dos apóstolos e as parábolas do reino. Olha que legal. Uso de profecias. Mateus cita frequentemente o Antigo Testamento, como Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Depois você lê, mostrando que Jesus é o cumprimento dessas promessas. Então é um livro que vai trazer inúmeras referências do Antigo Testamento. Simbolismo numérico. Mateus utiliza o número 14, conectando a genealogia de Jesus com Davi, logo no início do livro. Foco no reino dos céus. Mateus usa essa expressão mais de 30 vezes, enfatizando o papel de Jesus como rei espiritual. Então o reino dos céus é utilizado inúmeras vezes. Então, o Evangelho de Mateus é essencial para entendermos o quê? A conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, destacando o papel de quem? Que é o ator principal da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, como Messias prometido e Rei eterno. Olha que legal! Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse livro com outras pessoas. Próximo vídeo nós falaremos sobre o livro de Marcos. Espero que você goste também. Se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe.